A gente vai falar sobre aquecimento global, a verdade sobre o aquecimento global. Então, o que está acontecendo, né? A atmosfera está com muito monóxido de dióxido de carbono. Isso vem principalmente dos automóveis a combustão. Então, certa quantidade desse monóxido de dióxido de carbono é absorvido pelas algas marinhas e pelas florestas. Muito pouco pelas florestas, mais pelas algas marinhas. Então, é como se você soltasse um monte de carvãozinho na atmosfera. O Sol passa, esquenta esse carvãozinho e ocorre o aquecimento global. Com os ventos, todo esse monóxido de dióxido de carbono vai se distribuindo em volta da atmosfera por todo o planeta, inclusive os oceanos, certo? Aquecendo os oceanos e fazendo as geleiras derreterem. Por exemplo, nos próximos 5 anos, todo o ano, a geleira que existe nos Andes vai ser derretida, né? Isso vai ter consequências muito fortes para o Brasil e para a agricultura brasileira, que já sofre com isso e o pessoal não toma nenhuma medida. Aqui existem 97 medidas que têm que ser tomadas. 97. Nenhuma delas é tomada. Vou falar 3 ou 4 delas para vocês verem como é simples fazer isso. Falar real, não baboseira. Então, como resolver o monóxido de carbono? O monóxido de carbono tem que ser feito com a redução da extração de petróleo. Se não houver a redução global em 40% nos próximos 5 anos de tudo com produção de petróleo no planeta, não adianta, o aquecimento global vai continuar. Em 10 anos tem que reduzir em 80%. Reduzir 80% por 20 anos. Não é uma coisa simples e nem uma coisa fácil a resolver. Então, a única solução é carro elétrico, certo? Se você está comprando carro a combustível, você está comprando sucata. Você não vai conseguir revender esse carro no futuro bem próximo. Só que interessa a certos políticos do PT que quer manter um grupo de metalúrgicos, ou seja, de sindicatos operantes no Brasil com o combustível, com o veículo a combustão, certo? Então estão impedindo que o carro elétrico chegue no país. Só que tem um problema, a temperatura vai crescendo, certo? Por exemplo, no Piauí já chegou a 44,3 em determinadas épocas, o Mato Grosso a 44,2, no Rio de Janeiro 44 e alguma coisa, e a cada ano vai subindo um pouquinho. Em 7 anos, vamos dizer, em 10 anos, vai estar a 47 graus. Só que tem um problema que o pessoal não fala, né? Que a 50 graus o ser humano morre. O ser humano não consegue resistir a uma temperatura de 50 graus Celsius, né? Aí vem com aquela história de sensação térmica que mexe com a umidade. Isso não tem a ver, tem a ver com temperatura, certo? Em 7 anos vamos estar uma temperatura muito alta. E isso vai influenciar as crianças. Então, primeiro vão morrer as pessoas com mais de 60 anos, depois vão morrer as crianças com menos de 7 anos, depois as pessoas com mais de 45 anos. Isso vai ampliar. Cada ano que passa, o número de mortes vai ser maior. Começando daqui a 3 anos, muito pouco tempo. Então, 97 coisas que todo mundo sabe que tem que fazer, mas ninguém quer fazer por questões econômicas e por questões de poder. Mas a gente precisa parar com a extração do petróleo e temos que parar com o uso de carros a combustão. Novamente, carro a combustão é sucata. Você não vai conseguir revender esse carro. E daqui a 7 anos as criancinhas vão começar a morrer. Vão morrer de forma terrível. Aí eu quero ver o que vai acontecer. Se a população vai se revoltar ou não.
Então, tem que se tomar certas medidas. Por exemplo, uma medida que tem que se tomar, por exemplo, é 10% das vagas de estacionamento em shopping center tem que ter a tomada para o carro elétrico. Não há problema do shopping center que tem muito lucro por fazer essas tomadas nos seus estacionamentos e também em todos os escritórios. Aí molda o paradigma. No momento que tem a tomada, a pessoa fala assim, é viável ter um carro, porque eu posso colocar o carro naquela tomada, você entendeu? E o shopping center e os escritórios podem cobrar por isso, então ganham dinheiro com isso. Então não tem nenhum problema em fazer essa lei. Não se faz essa lei por causa, já disse, PT e os seus interesses obscuros, né? Uma outra coisa que tem que fazer é em relação ao concreto. O concreto é muito responsável pela essa quantidade de monóxido de carbono, porque existem muitas construções em todo o Brasil. E para resolver isso, o que se faz? É simplesmente muda a mistura do cimento. Pô, custa alguma coisa mudar a mistura do cimento? Certo? Então é só mudar um pouquinho, fazer uma lei, falar, a partir de agora o cimento tem que ser feito desta maneira. O cimento vai ficar mais resistente, vai resolver o problema do aquecimento global e tudo vai dar certo, não tem problema nenhum. Qual é o problema? Eu já falei, né? Então, a coisa está ficando brava e vai ficar muito pior. Então, tem que se tomar um posicionamento claro. Outra coisa que tem que fazer. Normalmente, as florestas absorvem muito pouco do monóxido e dióxido de carbono. O que mais absorve é as águas. Então, se você tiver, por exemplo, uma usina térmica, né, que trabalha com carvão, você pega, põe na saída do monóxido de carbono um tanque com algas. Esse monóxido de carbono é absorvido pelas algas, as algas crescem, você poda as algas, você poda essas algas podem ser utilizadas para fazer um biocombustível que realimenta a própria usina. Certo? Então, é uma proposta que o pessoal está fazendo atualmente, ainda não foi efetivada, mas a gente tem que trabalhar nisso, não pode esperar, certo? A mesma coisa acontece com os navios. Tem esses tanques de água, então os navios, em vez de soltar o monóxido de carbono na atmosfera, soltam embaixo desses tanques de algas, as águas absorvem o gás carbônico e você poda as árvores, faz o biocombustível necessário para alimentar o próprio navio. Com isso, reduz a necessidade de carvão nas usinas em 20%, de 20% a 40%, e a mesma coisa nos navios, né? Isso tende a melhorar quanto melhor se envolve a tecnologia. Então você vê que é fácil resolver esse problema. Mas são 97 coisas como essas que eu disse para você. Então eu preciso fazer um documento sobre isso, então preciso da ajuda de vocês. Então eu vou dar meu Pix aqui, é 115-678-53838. Se vocês puderem me ajudar depositando alguma coisa, eu preciso de 40 mil reais para preparar o documento e passar para os políticos brasileiros. Quem sabe a gente consiga se salvar. Se não, vai ser terrível. E a cada ano que passa, a situação piora. E é isso. Objetivamente, eu não vou criticar a ONU e nem outros órgãos corruptos que estão aí a fim de ganhar dinheiro sem efetivamente fazer nada sobre o aquecimento global. Então, obrigado e até a próxima.